1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, ele disse, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste, mestre? Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E foi e te deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamaste eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pai querido, oh Deus, mais uma vez estou na tua dependência, como sempre, Pai. Sou dependente do Senhor, preciso do Senhor. Sem ti, Pai, não me deixe nem abrir a boca. Se o Senhor não falar conosco, Pai, não nos deixe nem começar a falar de ti. Mas que seja o Senhor falando nesta noite gloriosa, maravilhosa. Que seja o Senhor manifestando tua bondade, teu amor, tua graça para conosco. Que nós possamos entender quando o Senhor falar. Que nós possamos entender, Senhor, que o céu se abre e a tua glória se manifesta de uma forma retundante, nítida, palpável neste lugar, em nome de Jesus. Que nós possamos caminhar nas tuas asas, na tua glória, caminhar nos teus caminhos, Senhor, nos deleitar na tua bondade, no teu amor, Senhor, em nome de Jesus, desde aqui do altar até lá na porta, Senhor, o Senhor manifesta, teus anjos passeiam, trabalhem neste lugar, e nós te louvamos em nome de Jesus. Eu quero falar de um jovem precioso na Bíblia, um dos jovens mais precioso da palavra de Deus, um dos jovens que desde pequeno ele nasceu no meio de uma luta, no meio de uma tribulação, de uma dificuldade. Para começar, ele não era nem para ter nascido, a sua mãe era estéril, a sua mãe não tinha filho, a sua mãe era impossibilitada pela medicina de se engravidar, de poder ter um filho. Esse jovem não era nem para ter nascido, pastor. Mas a sua mãe orou, a sua mãe insistiu, a sua mãe pediu a Deus, a sua mãe falava com Deus de uma insistência. Diz a Bíblia que ela buscava o Senhor pela madrugada, ela buscava o Senhor, ela chorava, ela se lançava no altar do Senhor. Aquela mulher fez um voto, e através do voto dela, Deus ouviu o pedido daquela mulher, e aquele ser que não era para nascer, que não era para ser ninguém, Deus trouxe à terra. Esse menino nasceu vencendo batalhas. Jovens, eu quero falar para você uma coisa, Deus sonhou com a tua vinda na terra. Não, você não entendeu, estou falando que Deus sonhou com a tua vinda na terra, jovens. Olha, talvez a sua mãe, seu pai passou por uma gravidez difícil, por uma gestação complicada, seja financeiramente, seja fisicamente, psicologicamente. Eu não sei qual foi a forma que você veio, mas tem uma coisa, você não veio simplesmente por uma simples relação. Deus projetou a sua vinda. Apóstolo Paulo disse que o Senhor havia formado ele. Davi disse que eu estava informe no útero da minha mãe, Deus já havia me projetado. Quando a gente entende que nós somos um projeto de Deus, esse menino veio, ele veio numa situação difícil, e a sua mãe havia feito um voto. Agora, segundo o problema que tinha, o sacerdócio da época, os líderes estavam corrompidos. Eli era o sacerdote, estava corrompido. Os filhos de Eli estavam corrompidos. No meio de uma situação difícil, de uma luta, de uma batalha espiritual, onde o pecado era normal, onde
Os filhos do sacerdote, pastora, faziam de tudo que era errado contra a palavra de Deus. Então aquele menino cresceu, muitos jovens também cresceram, vendo um exemplo ruim, vendo os jovens cometer coisas ruins. Por quê? Porque os jovens, o líder, o cabeça, o Eli, os filhos de Eli, não eram exemplo. Mas no meio dessa situação, a Bíblia fala que levantou um jovem, chamado Samuel, que parou para ouvir o conselho da palavra de Deus, porque a sua mãe, pastor, é a tipologia da palavra de Deus, parou para ouvir a palavra e dizer, não, o meu amigo está caindo, o meu amigo está drogando, o meu amigo está prostituindo, o meu amigo está fumando, talvez eu não tenha exemplo na minha casa, mas tem uma coisa, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, eu sei que a minha história vai ser diferente. Olha, jovens, não é porque que tem amigo seu na faculdade que mata a aula, você tem que matar. Não é porque você tem amigos na faculdade ou na escola, dia a dia, que é normal drogar, que você vai se drogar. Deus te chamou para ser uma geração especial. E já faz parte da geração frutífera. Aleluia. Quantas moças vão se prostituir, deitar com rapazes e tudo, por quê? Porque é normal. Não, Deus te chamou para ser especial. Deus te chamou para fazer a diferença na tua época. Por quê, pastor? Pega esse versículo para você. 1000 pode cair de um lado, 10.000 pode cair do outro, mas eu continuo em pé perante o Senhor. Pode estar um prostituindo, pode estar um fazendo, mas não quer dizer que eles estão fazendo que eu vou fazer. Por quê? Porque Deus me chamou. Olha, os filhos de Eli estavam corrompidos, não respeitavam mais, mas diz a Bíblia que esse jovem Samuel, ele crescia na presença do Senhor. Quero perguntar para você, você cresceu mais aonde? Na casa do Senhor ou fora dos atos do Senhor? Se você cresceu fora da casa do Senhor, você não cresceu, você diminuiu. Mas se você cresceu na igreja, então realmente você cresceu na presença do Senhor. E diz a Bíblia, e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito de valia naqueles dias. E não havia visões manifestas. Você sabe o que é isso? Deus não dá mais visões, porque havia uma corrupção tão grande, uma corrupção terrível, que Deus não dá visões mais para o povo, Deus não dá visão para o sacerdote, Deus não dá visões para os jovens, que eram os filhos do sacerdote, Deus não manifestava, porque eles viviam uma vida tão carnal. Para que Deus ia dar coisas preciosas? A Bíblia fala, não joga pérolas aos porcos, porque eles não sabem o que faz. Não tinha, Deus só manifestava pela palavra. Fala assim, não havia visões. Até o dia que Samuel cresceu na presença de Deus. Outro irmão fala assim, pode ser que você não tenha visões, mas se eu estou crescendo na presença de Deus, essa história vai mudar. Esta história vai mudar. Pastor Dedé, Deus não falava, mas na hora que Samuel começou a crescer de Deus, o pai falou assim, não, para aí, eu tenho que fazer uma coisa especial na vida que é menino lá. Aí os anjos falaram assim, Senhor, mas aquele menino lá, dentro da família dele, teve muita briga. Olha lá, tinha disputa na casa dele. Aquele jovem lá, ó Senhor, na família dele, os pais não são exemplo. Senhor, dá uma olhadinha. Nem era para ter nascido. Aí o Senhor falou assim, dá uma olhadinha. Está acabando de vir do retiro. Deus viu que Samuel crescia na presença do Senhor. Deus fala assim, então eu vou dar visão para esse menino. Quer fazer diferença na sua casa?
Quem quer, levanta a mão. Então fala assim, então eu vou receber visões. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus começa a dar visões para esse menino. Porque ele cresceu na presença do Senhor. Primeiro, ele servia o sacerdote. Uma qualidade para ficar em pé na presença de Deus é servir. É servir. Vamos aprender a servir. Quando Deus vê que você tem o dom de servir, que você aceita servir, porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sempre falo, quando eu vou em restaurante, eu sempre lá, antes de comer, a gente ora, mas a primeira pessoa que eu oro abençoando, são os garçons. Porque eu falo, Deus, a tua palavra diz, que aquele que serve são os maiores. Então este garçom, ele é o maior, abençoa a sua casa. Deus te dá tanto privilégio para servir alguém. Às vezes vai pôr comida, serve ele. Às vezes vai colocar um refrigerante, serve ele. Vai tomar um suco, serve ele. Tem alguém na sua frente, deixa passar, serve. Quando a gente aprende que servir nos faz grande, Deus começa a nos dar visões e dizer, o primeiro princípio, ele já está aprendendo, que servir abre as portas. Vira para o irmão e fala assim, quantas oportunidades de servir você perdeu, hein? Mulheres, esposas, sabe servir? Maridos, sabem servir? Ela que levanta se ela quiser, a distância é a mesma. Perdeu a oportunidade de servir, né? Verso 2, e sucedeu que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os olhos começaram a se escurecer, não podia ver. Problema de quem está deitado, problema de sacerdotes velhos, problema de quem não quer se renovar, problema de quem já está cansado. Primeira coisa, não gosta de levantar, gosta de ficar deitado. Quer tudo na mão, quer tudo fácil, quer tudo pronto. O sacerdote está deitado. E o pior, não, e tem homem, pastor, tem homens que só gosta de ficar deitado. Irmão, se tiver 10 dias de feriado, 10 dias a cama abraça ele. Sofá também, pastora Michelinha? Tem gente que o sofá já é da cor da pessoa. Já faz parte. Sacerdote deitado. Jovens em pé. Por quê, pastor? Porque quando Samuel deitou, Deus chamou ele para ficar de pé. Ele estava pegando o mesmo vício, o mesmo erro. Ô pastor, meu pai e minha mãe errou. Irmão, teu pai e tua mãe errou. Isso pode ser o que for, pode ser alcoólatra, pode ser beberrões, pode ter erro. Deus quer saber se você está disposto a ficar em pé. Ele já está acostumado a deitar no pecado, deitar no erro, deitar no vício. Ele está acostumado a ser teimoso, igualzinho o burrinho do Zebete. Da Regiane, você lembra da Regiane, do Zebete? Tem gente que é teimoso, irmão. Olha, ele ficava deitado, com os olhos fechados e já não conseguia ver. Esse é um problema quando você não consegue ver que você precisa mudar. Você pode reparar que, quando a gente tem a mente jovem, a gente para analisar os nossos erros e consertar logo. Mas quando a nossa mente já está velha e cansada, irmão, é teimoso. Vão no médico? Vou não. Vou tomar um chá ali. Entendeu? Vai fazer o exame? Vou não. Gente teimoso. Quer fazer as coisas do mesmo jeito. Será que nós estamos prontos para fazer coisas novas? Irmãos, olha, a mente às vezes não aceita. Mente velhas.
já deitou no erro, já deitou no fracasso, já deitou nas coisas erradas. Deus quer saber se você aceita renovar a sua mente, se você aceita mudar. E aqueles que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela. É por Gabriela, meu irmão. Não, vamos mudar. E o sacerdote estava tão acostumado com o erro, que ele não conseguia ver mais. Os seus olhos não serviam mais. Vocês estão aí? Verso 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Terceiro problema. E a presença de Deus está na sua vida. Vou falar de novo. E a presença de Deus está na sua vida. Mas será que você aceita mudar? Quantas pessoas têm quartinho escuro? Aqui não, Deus não entra. Aqui eu sou desse jeito. Irmãos, tem gente até hoje, já passou pelas águas e ainda joga em casa lotérica. Toma posição, renova. A arca de Deus está na sua vida, a presença de Deus está na sua vida. Aprenda na sua casa. Aprenda a descansar e confiar no Senhor. Agora, enquanto Eli estava deitado, fala assim: homem velho deitado, jovem em pé. Segundo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus quer falar com você antes que a tua lâmpada se apague. Quantos jovens que estão aqui? Quantos jovens que nós tivemos a triste notícia que foram para o retiro, voltaram e dias depois foram ceifados. Saber que pessoas tiveram a oportunidade de servir o Senhor, a lâmpada se apagou. Quantas pessoas já apagaram as suas lâmpadas? Já não brilha mais, já não estão acesos. Deus está te chamando para você brilhar, para a tua lamparina nunca apagar, porque o noivo está chegando, e se você estiver no altar com a lamparina cheia, e tem azeite na mão, Deus vai dizer para você, a tua lâmpada não vai apagar, porque as 10 virgens esperavam o Senhor, e a lâmpada de 5 não apagou nunca, porque elas tinham reserva de azeite. Deus quer fazer você um reservatório de unção, de glória. Vocês estão aí? Verso 4, o Senhor chamou a Samuel e Samuel disse, eis-me aqui. Deus chamou ele, e ele levantou e correu e foi ali. Olha aqui, quando a pessoa é disponível, ela tem pressa em fazer, pastora. Pastor, ele não aceitava aquela vida em pecado e contaminação, ele não aceitava aquela vida de erro. Quando Deus chamou, ele levantou e correu, porque tinha pressa em servir. Tem gente, irmão, que está com o pé no erro, já nasceu até cupim no pé dele. Primeiro era só uma poeirinha, mas agora é um cupim, já até concretou o negócio. Deus está chamando você para tirar o pé do erro e colocar o pé no Santíssimo. Quem busca o Senhor pelas madrugadas o encontra. Esses jovens acordaram 3 da manhã para ir para o Santíssimo buscar o Senhor, irmão. 3 da manhã. Foi a primeira vez que fez isso um jovem, né? Primeira vez, né? Primeira vez. Não deixa a tua lâmpada se apagar. Não deixa. Olha aí, verso 5. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Eu, torna a deitar-te. Foi e deitou. 3 vezes aconteceu isso. As 3 vezes Deus chamava, ele levantava e ia até Eli, o sacerdote, e dizia, eis-me aqui, você me chamou?
Não te chamei. Ele não conhecia o Senhor ainda. Deus estava manifestando a voz para ele. Ele estava apenas ouvindo a voz do Senhor. Ele estava apenas ouvindo a voz, e Deus chamando 3 vezes, Deus insistindo, irmão. 3 vezes. Jovens, Deus tem chamado vocês para fazer parte de uma geração. Que geração é essa? Mãos limpas, coração puro. Mãos limpas, coração puro. Você quer ver no Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Pergunta, irmão, assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no lugar santo? Aí o Senhor fala assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Mãos limpas, coração puro. E para baixo você vai ler: esta é a geração que o Senhor procura. Quer ver? Eu fechei aqui. Tem alguém aberto no mesmo lugar aí? Salmo 24:6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Tem essa geração que busca o Senhor aqui? Então essa geração irá ver o Senhor. Porque ele fala: quem vai ver o Senhor? Mãos limpas e coração puro. E Eli não entendia que Deus estava falando com o menino. Outra coisa é aprender. Dificuldade que nós estamos sendo substituídos. Dificuldade, irmão. Que nós estamos sendo substituídos. Que nós estamos sendo trocados. O tempo de Eli chegou ao final. A lâmpada dele se apagou. Ele envelheceu. Diz a Bíblia que ele engordou muito. Já não conseguia se mover. Seus olhos não enxergavam mais. Ele só ficava deitado. E é um sério problema quando o líder, o obreiro, não consegue entender que ele já é um peso, ele já está pesado. Deus tentando carregar ele, mas ele não quer andar. E agora, ele não entende que Deus não está falando mais com ele, Deus está falando com o menino. Deus está agora mudando a forma de falar. Ao invés de falar com o sacerdote, porque estava em pecado, estava em erro, em vez de falar com o líder, Deus agora vai falar com a criança. Mas você acha que é fácil ele compreender que ele está sendo trocado? Você acha que é fácil entender? Não. Quando Jesus entrou no templo, diz a Bíblia que havia muitos ali mestres, doutores da lei, mas eles entenderam que Deus estava usando um menino de 12 anos para ensinar eles. Deus estava usando um menino de 12 anos para ensinar. Será que a gente entende que nós estamos sendo substituídos? Não é fácil de entender que nossos filhos cresceram, né? Já estão virando moças e rapazes. Uma nova geração está mais firme e nós estamos ficando para trás. Deus não falava mais com o profeta. Deus não falava mais com o sacerdote. E é difícil a gente encarar a verdade quando a gente já não vai ser mais usado pelo Senhor. Que a gente não serve mais para aquilo. E Deus começou a usar agora. Deus começou a mudar e falar com o menino. Quantos pais que eles acham que os meninos hoje não conhecem mais Bíblia do que eles. Mas eu ensinei a religião, meu filho. Pois é, mas teu filho cresceu, aprendeu mais a Bíblia, teve mais intimidade. Talvez o teu filho hoje é um médico,
quando era pequeno, você punha alguma coisinha no ouvido deles, você colocava uma coisinha na garganta, você dava um remedinho para aqui, e agora teu filho cresceu e dá receita para você. Será que você consegue entender? Quando os pais não param para ouvir e aprender com os filhos conheceram mais a Bíblia, aprendeu mais a Bíblia. Eli não conseguia entender isso, pastor Dedé, que Deus agora está falando com o menino, mas não fala mais com ele. Não é verdade? Irmãos, tem coisa que eu fazia com 15, 16, 18, 20, 22, foi ontem mesmo, né? Hoje eu estou com 25, eu não faço mais. Você tem que ter a mente renovada, pronto. Às vezes teu corpo não faz, mas a tua cabeça não envelheceu, você está pronto para aprender outras formas, outros meios. Não adianta teimar, querer fazer como ontem. Vocês estão aí? Vitor me fala assim, se eu sou Samuel, eu estou em pé. Se você é Eli, teimoso, está deitado. Estão aí? 3 vezes chamou ele. Na terceira vez, Eli entendeu que Deus não queria falar com ele. E ele aceitou. Que Deus não queria mais falar com ele. Será que a gente está pronto para aceitar, irmãos? Que nós fizemos tanta bobagem na vida e besteira que Deus não quer falar mais? Que nós estamos errados, nós caminhamos errado, a nossa vida está errada. Ele entendeu na terceira vez. Quantas pessoas estão com a vida financeira num buraco, irmão, e Deus tem a solução, mas você não muda, continua errando ainda. Sabe o que é isso? Unção de Eli na sua vida. Você envelheceu, você ficou teimosinho, igualzinho um jumento de Zebete. Você está deitado, só falta fechar os olhos e dizer, pode enterrar vivo. É do seu jeito, da sua forma. Eu quero perguntar, do teu jeito, da tua forma, melhorou? Tem que estar melhor, né? Porque do teu jeito, da tua forma, você acha que está certo, então tinha que estar certo, tinha que estar melhor. E às vezes aquele que você acha que está errado, está 1000 vezes melhor do que você. Olha, verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, se, você que está falando? Deus não vai te chamar de novo, porque eu resisti a Deus várias vezes. Deus falou comigo várias vezes e eu não quis. Deus falou comigo várias vezes, eu não mudei. Deus falou comigo e eu não tomei tendência. Deus falou comigo e eu continuei no erro. E agora ele falando assim, vai deitar. Pode ser que Deus fale com você de novo, que se falar será a 4ª vez, pastora. Deixa eu falar para você uma coisa, está aí, jovens? Amém. Se vocês não teve intimidade com Deus, Deus não vai parar de falar com você até você entender o que Ele quer de você. Deus quer falar com você, meu irmão. Samuel não entendia, não conhecia. Samuel não tinha nada, intimidade com Deus. E aí, olha o verso 10, verso 9. E pelo que disse Eli a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se, deitou no seu lugar. Verso 10, agora você tem que dar um glória a Deus aí, senão... 3 vezes ele apenas ouviu a voz, amém? 3 vezes Deus apenas falava, mas na hora que ele entendeu que Deus queria falar com ele, que Deus queria fazer a obra na vida dele, sabe o que Deus falou? Agora ele entendeu, eu não vou falar, eu vou lá. Vitor, não fala assim, você entendeu?
Deus estava apenas falando. Agora Ele veio manifestar na sua vida. Olha o verso 10. Aplauda ao Senhor. Olha o verso 10. Então veio o Senhor, pastora. Agora o Senhor veio. Quando o Senhor veio? Quando o coração dele abriu para dizer, entender, Deus quer falar comigo. Aí Deus não mandou mais recado. Aí Deus nos chamou. O próprio Deus veio. E ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque teu servo ouve. Agora Deus falou com ele. O teu servo ouve. O teu servo. Nós não estamos para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Vocês estão aí? Então diz o Senhor Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvirem te tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenham falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe disse, eu já fiz saber, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca mais, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem oferta de manjar. Sabe, Deus falou para ele, para me encerrar, Samuel, eu vou te revelar uma coisa, eu vou fazer uma coisa terrível em Israel, e eu vou fazer uma coisa terrível na casa do sacerdote. Deus estava revelando para aquele menino o juízo que ele ia trazer na vida daqueles líderes que estavam em pecado. Deus está dizendo, eu vou fazer algo terrível. E Deus estava revelando para uma criança. Você sabe por que Deus revela coisas para a criança? Quando os adultos não estão prontos para ouvir. Quando você, papai e mamãe, não para ouvir a voz de Deus, Deus começa a visitar as crianças. Quantos papai e mamãe que estão aqui, que teus filhos olham para a parede e dizem, ó, e tem medo de quartos escuros, tem medo de alguns lugares, sabe o que estão vendo? Demônios. E quantos pais batem as crianças, deixa de ser bobo, não tem nada ali não. E a criança chora e mostra. Deus está falando com a criança, porque você não parou para ouvir. Deus está mostrando para uma criança que você não parou para ver. Você não parou para ver. Você não está na posição que Deus queria. Deus queria que você, como sacerdote, estivesse bem, orando, ungindo a sua casa, tomando posição. E agora uma criança está vendo dentro de casa as trevas dominar. E você não consegue. Aí o pau está caindo a folha, você briga, você xinga, você bebe, você fuma, tudo de ruim acontece lá dentro, e você acha que é normal, que família é assim. Pois é, quando você achar que é normal, eu quero dizer uma coisa, você está ficando velho espiritualmente, e está deitado espiritualmente. Deus está levantando um Samuel no teu lugar. Tem Samuel aí? Amém. Geração de jovens, tem a unção de Samuel? Deus pode continuar falando com vocês? Amém. Tem intimidade no Santíssimo? Amém. Olha, meus irmãos, toda a igreja, Deus revelou que ia punir todo Israel, e Deus puniu. Deus puniu a casa de Eli, Deus puniu. Mas o único que foi poupado foi Samuel. Porque Samuel crescia na presença do Senhor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Deus quer falar com você, como Deus tem falado com tantos nessa igreja. Jovem, você que não foi na igreja, jovem, você que não foi no retiro, jovem,
Será que você está envelhecendo? O pecado já está tomando conta da sua vida. Jovem, até quando você vai ficar deitado, caído? Eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Olha o Senhor te chamando pelas madrugadas. Correndo ao teu encontro, eu vou. Faça como Samuel, busca o Senhor pela madrugada. Indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Olha Deus te chamando. Nem que seja simplesmente, nem que seja em silêncio. Quando a lâmpada se apaga, Senhor, nós. Deus chama. Jovem, por que você não foi, jovem? Prazer de ouvir tua voz. Sai desse pecado, abre teus olhos. O teu chamado. Antes que a justiça, o terrível de Deus te visita. Não há como rejeitar Homens, tua presença. homens, busca o Senhor. Eu vou, Vai ao encontro do Senhor. eu vou. Vai de encontro. Eu vou. Aleluias. Aplauda o Senhor. Meu Deus, meu Deus. Ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Dá um abraço do irmão e fala para ele, não fica deitado no erro, viu?